Mas nessa noite eu quero convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10. A honra, a glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Aos que nos acompanham de casa, e você continue participando, que você continue compartilhando esses vídeos, outras pessoas que poderão ser alcançadas pela palavra de Deus, e também deixe o seu pedido de oração, principalmente pela tua família, porque a gente sempre, quando formos orar, a gente tem um propósito de orar por vocês. E a igreja encontrou Marcos capítulo 10, versículo de número 6. Se não encontraram, a gente espera mais um pouco, para que todos possam participar da leitura de alguns versículos de Marcos 10, a partir do versículo 6 até o versículo de número 9. Diz a palavra do nosso Senhor: porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amado e poderoso Deus, nós aqui estamos diante da tua presença e agradecemos o Senhor por mais essa grande oportunidade. Que o Senhor abençoe aqueles que aqui estão, aqueles que nos acompanham sempre, meu Deus, pelo canal Ebenezer Oficial. E que o Senhor traga uma bênção, uma orientação às famílias, Pai, que estão agora nos ouvindo. E que o Senhor, através do Espírito Santo, traga paz e vitória a essas famílias em nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar. Eu quero, nesta noite, dizer para a igreja que estamos vivendo, até falei aqui esses dias, num mundo cheio de boas intenções. Estamos vivendo num mundo cheio de boas intenções. Mas olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: boas intenções não alteram princípios. Não alteram princípio. Pode ter boa intenção, mas se não estiver embasado, alicerçado na palavra, de nada adiantou a boa intenção. Pode até valer, pode até trazer talvez algum recurso momentâneo, mas o que prevalece para cada um de nós aqui é a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus, levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão reuniu em torno dele. A Bíblia diz que aproximaram-se dele alguns fariseus e começaram a perguntar acerca do divórcio. E no versículo que nós lemos aqui, Jesus disse: o que disse Moisés? Aí eles disseram assim: olha, Moisés disse que podia escrever, dar carta de divórcio. Aí Jesus disse: mas Moisés fez tudo isso por causa da dureza dos vossos corações. Aí ele vai dizer: mas no princípio não era assim. Então ele vai dizer: Deus criou, no princípio Deus fez macho e fêmea. E aqui nós vemos um ponto. Encerrou. Não existe uma terceira pessoa, uma quarta pessoa aqui. É macho e fêmea. Não existe outros gêneros. Então nós precisamos ver e entender que o maior patrimônio que a igreja tem não são esses bancos, não é o ar que aqui está refrescando aqui, não é essas poltronas, não é esse prédio. O maior patrimônio que a igreja tem se chama a família. A família é o maior patrimônio que a igreja tem.
Esta igreja, como nós aprendemos aqui, você não é uma igreja, você é parte desta igreja. Eu não posso dizer eu sou a igreja. Não, eu sou parte, porque a Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. É por isso que ninguém anda só. É por isso que ninguém consegue viver solitário. Ninguém nasceu para viver assim, porque somos dependentes de fazerem parte deste corpo, que é o corpo de Cristo. Então, os versículos que nós lemos, nós vemos Jesus falar que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, uniciar a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e já não serão dois, mas um. Irmão, é muito forte o que a palavra de Deus nos revela. A questão uma só carne, isso não acontece. Não é quando o pastor termina o sermão, a celebração do matrimônio. Não é isso que faz esses dois, são palavras que foram ministradas. Mas a junção de uma só carne se torna no ato sexual do marido e a mulher. Ali eles se tornaram uma só carne. Ali eles fizeram uma aliança. E ali eles vivem até o último dia, porque a Bíblia diz que até que a morte vos separe. Aquilo a quem Deus uniu, ninguém pode separar. Então nós passamos a entender e ver que a palavra de Deus, por que eu fiz questão de falar aqui sobre as boas intenções, e que essas boas intenções não alteram princípios? Porque nós estamos vivendo na atualidade de hoje, onde há uma inversão de valores, aonde tudo pode, aonde segundo a mentalidade humana, a capacidade dos seres humanos, tudo pode. Há muitos teólogos quebrando os princípios da palavra de Deus. Nós não podemos quebrar princípios, porque senão nós seremos penalizados. Sofreremos percas, danos irreparáveis talvez. Então é importante nós, como igreja de Deus, entender que esta palavra nessa noite, qual é o nosso papel na família? Qual é o nosso verdadeiro papel na família? E nessa noite nós vamos aprender sobre isso, porque há uma inversão de valores. Isso tem influenciado muitas pessoas a tomarem atitudes erradas nas famílias, e isso tem virado as famílias de cabeça para baixo. Nós temos visto o índice de divórcio muito grande, e não foi para isso que Deus criou as famílias. Deus fez tudo para que prevalecesse e permanecesse até o último momento. Então nós vamos entender que se nós fizéssemos aqui uma escala acerca de valores, de princípios e valores, nós vamos perceber que muitos têm valorizado o dinheiro, muitos têm valorizado em primeiro lugar, têm priorizado os filhos, outros priorizam o seu cônjuge, outros priorizam até ele mesmo acima de tudo na vida. E qual é a prioridade da igreja? A prioridade da igreja, esta confusão, esta frustração familiar que estão acontecendo na face da terra, é porque deixaram de obedecer a palavra de Deus. Estão dando prioridade àquilo que não é principal. A família sem a palavra é uma família frustrada. O relacionamento sem a palavra é um relacionamento que tem grandes condições de fracassar.
porque somente na palavra de Deus a família vai prevalecer. É somente na palavra de Deus que o seu ministério vai crescer. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, você que está aqui nesta noite, você que me acompanha de casa, não quebre os princípios da palavra de Deus. Eu faço isso, eu faço aquilo, mas o que a palavra está dizendo para fazer? Mas nós estamos num momento pós-moderno, estamos vivendo em um país evoluído, num mundo evoluído, onde a palavra de Deus, dizem, já está precisando ser atualizada. Aonde? A palavra a mesma ontem, hoje será eternamente. A palavra de Deus continuará e vai continuar sendo o nosso marco, o nosso princípio, a nossa verdade, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso alimento, a água que sacia a nossa sede. É a palavra, tem que ter espaço para a palavra e acabou. Então entendamos isso, que muitos têm priorizado muitas coisas. Então pensam que o surgimento de sua família foi por causa de um sentimento que já acabou. Eu não amo mais. O que eu senti eu não sinto mais. Olha bem, se você se casou embasado só num sentimento, claro que existe, então algo está errado. Você tem que estar unido com esta mulher, com esse esposo, porque Deus preparou todas as coisas. E quando Deus prepara, quando Deus realiza e ministra a bênção sobre este casamento, quando você passar pela prova, se o sentimento for a causa do seu casamento, ele vai acabar. Agora, se Deus for a causa principal da sua junção com a sua esposa ou esposo, com a sua família, pode ter certeza que quando passares na prova, na dificuldade, o Deus que permitiu, o Deus que abençoou, vai chegar e vai socorrer o seu casamento. Mas vivemos um tempo de boas intenções, mas de quebra de princípios da palavra. E agora nós, olhando a palavra de Deus, vamos falar aqui sobre algumas coisas importantes para a restauração, para a fortaleza da família. E vamos começar aqui com a esposa, porque a Bíblia vai dizer em Efésios, abra sua Bíblia em Efésios 5, Efésios capítulo 5, versículo 21, nós vamos ler aqui alguns versículos, vamos falar aqui primeiro qual é a posição da mulher na família. Qual a nossa posição na família? Esposa, Efésios 5, 21, sujeitando-vos um aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Entenda que o versículo no início diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Porque casamento é uma via de mão dupla. Casamento, um casal para ser feliz, ele precisa ter reciprocidade. Eles precisam agir mutuamente em todas as questões.
Um casamento não pode ser direcionado somente por um. Não é só um que diz, não é só um que fala, porque lá no início está dizendo: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Tudo tem que ser com temor. Tudo tem que ser com reverência à palavra. Porque a família que é forte, o casamento que é forte, o ministério que é forte é aquele que está embasado na palavra de Deus. Então nós vemos aqui, pode ser polêmico o que eu estou falando aqui, por causa da atualidade que nós estamos vivendo. Talvez no canal Ebenezer Oficial, aonde chegar esse vídeo, muitos vão dizer: mas pastor, está falando o que aí? Pode ser polêmico isso aqui. Mas se eu falasse e trouxesse essa palavra 30 anos atrás, seria compreendida e aplaudida, e diriam: verdadeiramente Deus é fiel. Mas falar sobre uma hierarquia, um posicionamento dentro do casamento, falar que a mulher deve ser submissa ao marido, é uma afronta para muitas mulheres que irão ouvir essa palavra. Eu sou independente, mas quando isso pode ocorrer na vida de quem? Com certeza ocorrerá na vida de alguém que está longe dos padrões bíblicos. Isso aqui será polêmico, será horroroso para quem está longe dos padrões bíblicos. Quem não é conhecedor da palavra, porque para quem é respeitador, para quem é aquele que serve com integridade, aquele que conhece os princípios da palavra de Deus, isso é normal. Mas já se tornou fora do normal querer que uma mulher seja submissa ao marido, porque nós vivemos num mundo cheio de boas intenções, onde se quebra os princípios, dando direito para que um cresça, que um evolua, e que a mulher cresça a cada dia. Nós não somos contra isso. O que eu quero nessa noite compartilhar com a igreja, para que Deus continue edificando a família Ebenezer, aqueles que receberem esta palavra, para que nós venhamos entender, não é o que o governo diz, não é o que o Senado vota, não é aquilo que foi aprovado na Câmara dos Deputados, não, é o que a palavra de Deus está falando, é o que deve prevalecer na nossas vidas. Isso acontece porque muitos estão distantes dos padrões bíblicos. A Bíblia diz no 1 Coríntios 11, do 8 ao 9 assim: pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Então nós vamos percebendo aqui que há uma regra, há um princípio, há um tempo para cada coisa. Então a Bíblia diz que quando Deus fez todas as coisas, que criou o homem, observou e viu que cada animal, cada espécie tinha um casal, mas ele percebeu que o homem estava só. Deus olhou e disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei, vou fazer uma adjuntora, vou fazer alguém que lhe corresponda, alguém que ande lado a lado. Então Deus vai criar a mulher, tirando de uma das costelas de Adão, quando faz ele adormecer em um profundo sono. E ali nasce a mulher. Agora, meus queridos e amados irmãos, a palavra idônea quer dizer alguém que faz algo com dedicação, alguém que exerce o seu papel com excelência.
A palavra submissão não é para a mulher ser pisada, não é para a mulher ser humilhada, mas sim para ser amada, compreendida e entendida e ter a sua participação naturalmente naquilo que é a família. Agora, olhando a palavra de Deus, nós vamos ver o que? A submissão bíblica. A submissão bíblica é a mulher cumprir o seu papel de auxiliadora idônea. Submissão é estar sob uma mesma missão. Porque nós sabemos que há uma inversão de valores, há uma interpretação errônea, que há tempos também mulheres foram muito prejudicadas, e não é isso. Submissão é alguém que está sob a mesma missão. O que é uma mulher submissa? É uma mulher que entende que o marido precisa atuar. Está entendendo? É a mulher que diz: meu esposo é o sacerdote da minha casa. Eu e ele andamos lado a lado, mas ela não altera o seu posicionamento. Ainda que ela seja uma ministra, ainda que ela seja uma prefeita, ainda que ela seja uma presidenta, ela não altera e não quebra os princípios. Ainda que o marido seja um servente ou um pedreiro, ela continua dizendo: meu marido, ele continua assumindo a sua função de marido, de sacerdote, eu ando lado a lado com ele. Isso é mulher submissa. Isso é mulher que edifica e traz grandes bênçãos sobre o seu lar. O texto ensina que a esposa deve lutar junto com o seu marido. A mulher precisa estar junta com o seu marido em todos os momentos. Porque você, mulher, tem um posicionamento, uma importância muito grande na vida do seu esposo. Você foi alguém que foi chamada para estar lado a lado, cumprindo esta missão, seja ela qual for. Então ande lado a lado, viva as maravilhas de Deus. Infelizmente, as mulheres foram subjugadas muito tempo, e hoje têm buscado o seu lugar na sociedade. As mulheres foram massacradas. Por causa do mau entendimento da palavra, mulheres foram pisadas, maltratadas, não tinha direito de falar nada, não podia se apresentar de forma alguma. Era conhecido como a mulher que lavava, passava e cozinhava, conhecido como Amélia. E hoje as mulheres estão se avançando a cada dia, quando elas descobriram o seu potencial e que têm a capacidade de fazer grandes trabalhos, grandes obras, tanto no mundo secular e fora, como também dentro da igreja de Deus. Você não é uma qualquer, só que infelizmente criou um clima de competição entre homens e mulheres. Por causa dessa disputa, está acontecendo uma grande competição entre homens e mulheres, onde a mulher quer provar a capacidade de superar os homens. Querem superar, querem ir além. É errado a mulher sonhar, não. Mas se isso chegar a ser uma disputa, nós vamos perder os princípios e distanciar da palavra de Deus. Deus não chamou a mulher para ser rebaixada e nem também para se exaltar. Já viu falar de equilíbrio? Já viu falar de posicionamento?
É isso que a igreja precisa ter: equilíbrio. Não importa se você consegue desenvolver mais que o seu esposo, mas mantenha no equilíbrio, mantenha-se na posição, para que os princípios da palavra não sejam afligidos ou feridos, para que a bênção do Senhor continue sobre a tua casa, e os seus filhos também debaixo da mesma bênção de Deus. Então entendamos nessa noite, queridos e amados irmãos, dentro de casa, marido e mulher têm missão única. E qual é esta missão? Marcos 3:25, a Bíblia vai dizer: se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá prevalecer. Se uma casa se divide contra ela mesma, ela será destruída. Lembra da junção uma só carne? Uma casa que está desentrosada, ou seja, uma casa que está vivendo totalmente fora dos princípios de Deus, esta casa vai se desfazer. Esse ministério vai acabar. Mas aonde houver os princípios da palavra de Deus, aonde houver as mãos dadas, unidas, o companheirismo, andando sempre lado a lado, um junto com o outro, no mesmo pensamento, numa só fé, numa só esperança, numa só expectativa, podes ter certeza que o sucesso está garantido na tua casa, o ministério está garantido no seu ministério, e a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Por natureza, a mulher tem características específicas que pode ajudar muito e muito o seu marido. Uma mulher que tem a palavra de Deus, ela respeita, ela sabe os seus limites. A mulher que é submissa, ela aprecia, ela admira o seu companheiro. Uma mulher que ela está embasada nos princípios da palavra de Deus, ela fala com sabedoria. Provérbio 14:1 diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola o que Deus uniu, ninguém pode separar. O que Deus fez, Ele fez para que seja até o final da jornada. A sua mulher, o seu esposo vai continuar sendo o melhor esposo, o mais lindo, o mais bonito, ainda que não seja um Brad Pitt, ainda que não seja um Tom Cruise, ainda que não seja um homem bonito, aparentemente falando de uma beleza, uma beleza elevada, ele é o homem mais lindo que você, mulher, tem. Mas eu gosto do meu velhinho. Mas eu gosto desse homem buchudinho. É o seu marido. Você está cuidando daquilo que Deus te deu. Claro que ele não tem mais o corpinho de antigamente. Não tem mesmo a formosura, né, pastor Adriano, de antigamente. Agora talvez ficou mais cheinho, os cabelos brancos apareceu, as rugas já estão no rosto, mas ele continua sendo o seu marido. Talvez ele chega sujo, por trabalhar em determinado serviço, todo sujo, mas ele continua sendo o seu marido. Tira o olho daquilo que não é teu. Entenda que a felicidade só vai depender de você abraçar com a palavra de Deus. Você vai cumprir os princípios da palavra de Deus.
e a bênção de Deus vai estar instalada sobre a tua casa. Assim como Obed-edom teve a bênção, a presença de Deus e a vida mudou, assim será na vida daquele que tem os princípios de Deus na sua família. A bênção de Deus vai alcançar. Vai passar momento difícil? Vai passar momento turbuloso? Vai. Mas se foi Deus que te uniu, o mesmo Deus vai estender a mão e te socorrer quando você precisar. O mundo está cheio de boas intenções, mas o que prevalece ainda é a palavra de Deus. Então, mulher, submissão é você cumprir a missão lado a lado com o seu marido, e entendendo que ele ainda continua sendo a direção e a cabeça. Agora, pastor, mas meu marido não é crente, aí já é diferente. Estou falando para um marido cristão, que uma mulher que não tem marido cristão é difícil, é um jugo desigual, é um momento penoso e difícil, e ela terá a responsabilidade de ela mesma só ensinar até os filhos a palavra de Deus. Mas quando os dois estão no mesmo pensamento, numa mesma visão, é por isso que a Bíblia diz que não se coloca o boi para arar a terra junto com o jumento, porque tem muita gente com jumento aí arrastando para trás. Tem gente que temor, teve gente que não ouviu a voz do pai, da mãe, do pastor, do amigo, que era amigo de verdade, disse, olha, sai fora, isso aí não é para você. Não, mas eu quero, é lindo, é um gatão, cuidado que o gato vai te arranhar. Cuidado com esse gato. Então as pessoas vão dizendo, e daqui um pouco aí está lá, ai meu Deus, estou sofrendo, mas está difícil. O homem não quer nada, e como é que vai querer? Mas espera, jovens, donzelas, espera, porque quando Deus preparar o seu esposo, você vai viver uma vida de felicidade, você vai viver uma vida de alegria. Então ouça sempre o conselho do Pai Celeste, mas principalmente do Pai terreno, da mãe terrena, porque mãe e pai parece que tem aquela bússola, ele sabe de tudo. Quando olha assim, dá uma olhada e diz, ó, sai fora. Se temar e insistir, vai sofrer. Então não busque para a sua vida aquilo que vai te trazer sofrimento, porque se já começa errado agora, vai ser pior lá na frente. A bênção de Deus. Se alguém te chamar de quadrada, se alguém quiser dizer, olha como é que é ela quer se separar, é a crentinha, não fique preocupada, porque você continua sendo menina dos olhos de Deus, e Deus vai preparar o seu Isaac na hora certa. Então está aí a palavra mulher. Agora vamos falar maridos. Efésios 5, do 25 ao 29. Vai acompanhando aí na sua Bíblia também, não fecha não. Efésios 5, 25 ao 29. Você que está em casa acompanha também. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 28. Assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Então vemos que esse agora é o papel dos maridos. Falamos aqui sobre a submissão da esposa, agora falar sobre nós maridos que estamos aqui e quem nos acompanha. Biblicamente, o marido deve tratar a mulher com amor. Então a primeira coisa que a Bíblia vai dizendo, vós marido, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Irmão, isso aqui é muito profundo. Se nós olharmos de acordo com a intensidade de amor de Cristo pela igreja, isso significa um amor capaz de sacrificar
a si próprio para dar a própria vida pela mulher. Será que nós, maridos, estamos dispostos a sacrificar diante de um amor tão grande, de dar a própria vida em prol das nossas esposas? Porque é isso que a Bíblia está dizendo, um amor de acordo com a intensidade de Cristo pela igreja. Qual foi a intensidade do amor de Cristo pela igreja? Ele doou a sua própria vida por nos amar. Então os maridos precisam amar a esposa, não de um amor superficial, mas de um amor puro, de um amor verdadeiro. Não é um amor fingido, um amor que quando tudo está bem está do lado, mas quando não está, pula fora do barco. Enquanto a mulher está nova, está aparente, está junto, mas quando causa-se algum defeito, alguma situação, vai embora. É momento de nós, homens que estamos aqui, quem nos acompanham de casa, ver que tipo de intensidade tem sido o nosso amor pelas nossas esposas. Quando o amor é verdadeiro, esse amor não trai. Esse amor é um amor que suporta as lutas, as dificuldades, as diversidades. Agora está cheio de amor fingido por aí, interesseiro. Se você casar com alguém por causa do carrão que ele tem, por causa da conta bancária que ele tem, você vai sofrer. Então os homens precisam entender isso. Significa amar com amor capaz de sacrificar. O homem que trata mal a sua esposa está maltratando a si próprio, como está no versículo 29, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Se o homem maltrata a mulher, ele está maltratando a si próprio, porque nós somos uma só carne. Então, quanto mais você fizer o que é bem, você está cuidando de você mesmo. É como a igreja, o corpo de Cristo. Se alguém acha que ofende o irmão, ele ofende a si próprio, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. E quando a igreja entende que nós fazemos parte desse corpo, a gente passa a cuidar um dos outros da melhor forma possível, porque nós queremos estar bem. E assim não é diferente com o marido e esposa, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta, cuida. Já viu alguém? Hoje nós vivemos num tempo onde jovens, pessoas mutilam-se, né? Mas aquilo ali é demônio, aquilo foi causado por uma depressão, por uma brecha que se abriu. E muitos jovens que hoje estão frustrados, a culpa não é totalmente desse jovem, muitas das vezes são dos pais, que passaram uma imagem totalmente negativa do que é verdadeiramente ser um casal de verdade. Porque lá eles conseguiram ver a infidelidade, lá eles conseguiram ver a agressão, lá eles conseguiram ver tanta coisa, que isso traz prejuízos que muitas das vezes custará muito caro para que nós possamos reparar. Então entendamos que o homem precisa cuidar da mulher com carinho, com amor, como nós vimos aqui, alimentando, sustentando, como o Senhor faz com a igreja. E sabia que o homem que trata mal a esposa, ele será punido por Deus? Ele vai ser punido. Abre aí a sua Bíblia em 1 de Pedro 3,7. É a Bíblia, irmão. O homem que maltrata a sua esposa, o homem que trata mal a sua esposa, o homem que humilha a esposa, esse então será punido por Deus. Como? Porque no versículo que os irmãos abriram, vai dizer que de tantas coisas que precisam ser feitas, quando esta pessoa não trata bem a sua esposa, a oração desse homem será interrompida.
Talvez alguém nessa noite que me ouve está orando e não está obtendo resposta. Talvez alguém que me ouve está orando há um mês, em propósito de jejum e oração, lendo a palavra e não está obtendo resposta. E nem vai obter, por quê? Porque maltrata a esposa, pisa na esposa, trata a esposa como se fosse qualquer coisa. Não pense que a tua oração passará desse teto, mas se haver, aleluia, mútua, se haver unidade no casal, quando ele dobrar o joelho, a glória de Deus vai manifestar, o céu vai se abrir e a bênção vai chegar e você será agraciado. Mas por que, pastor Roberto? É porque nós estamos quebrando o princípio da palavra de Deus. Porque assim como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa, deve cuidar da sua esposa. É por isso que muitas das vezes nós, que estamos aqui, quem nos assiste de casa, talvez muitos já fracassaram. Muitos já estão de mal a pior, mas é preciso acreditar que se foi Deus que uniu este casal, este casamento vai prevalecer. Agora veja bem, o homem que trata bem a sua mulher, recebe grandes recompensas em amor. Então entenda isso, o homem que trata bem a sua esposa, ele terá grandes recompensas em amor. Porque uma mulher bem cuidada, ela vai retribuir para o marido o que? O amor. Porque na maneira que a gente mede, a gente também será medido. Se a gente se colocar no lugar um do outro, a gente vai passar a perceber que da forma que a mulher quer ser honrada, o homem também quer ser honrado. E isso é o que nós dizemos aqui, tem que haver um consentimento de ambas as partes, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Então muitos casamentos, o sentimento acabou, não gosto mais, não quero mais. Talvez o que está faltando é a gente se enquadrar dentro da palavra de Deus e reconhecer nós homens a nossa falta e procurar melhorar e ser melhores. Porque o homem muitas das vezes é muito egoísta. Nós somos muito egoístas. E a gente às vezes sempre quer ter razão em tudo. Tudo a gente quer ter razão. E não é assim que funciona. É preciso que haja uma compreensão de ambas as partes, para que então, quando a nossa oração for feita aqui ou em casa, onde estivermos, a gente tenha a resposta de Deus. Aí tem gente querendo vitória, com problema no casamento. Tem que consertar o altar. Tem gente querendo a porta aberta, a prosperidade, mas está um fracasso em casa. É preciso consertar o altar. E quem vai consertar esse altar? Nós que somos homens, somos o principal para chegar, conversar e entrar num acordo para que então tudo aconteça da melhor forma possível. Agora veja bem, o papel do marido não é apenas de sustentar, prover a casa. Tem gente que acha que é isso. Eu trabalho o mês todo, deixa aí, não falta nada, olha a geladeira cheia. Não é só isso que a mulher precisa. Lembrei agora do Júlio César conversando. Dei tanto aí na mão dela, todo mês aí é 3, 4 mil, e aí só isso que a mulher precisa? Mulher precisa de muito mais do que isso. Então, homem, varão que está aqui, que está em casa, não é só prover a casa, a necessidade, mas nós temos a obrigação de manter vivo o sentimento que declarou a sua mulher desde a primeira vez. Continua dizendo, como dizia no passado: eu te amo, meu docinho de coco. Isso aqui é a palavra, eu estou no meu tempo aqui, viu, João? Pelo tempo antigo, hoje as palavras são mais bonitas. Às vezes eu falo alguma coisa para minha esposa e ela fala: isso aí é coisa velha.
Inova aí, que isso aí é antigo. Então, assim, continue reavivando essa chama do seu relacionamento, a sua princesa, o seu amor, a sua companheira, minha joia, minha adorada, minha companheira, amiga. Então isso vai trazer o quê? Isso também faz parte para que o relacionamento esteja em alta. Quando o inimigo chegar, o casamento está em alta, em andamento, não vai ter brecha. Mas se o inimigo encontra um casamento frustrado, parado, estacionado, um para um lado, outro para o outro, ele vai entrar. E nós homens precisamos entender que o homem é bicho bruto, irmão. É desse jeito. O homem é assim, ele pode discutir aqui, daqui 10 minutos ele quer abraçar, quer beijar, e a mulher não, a mulher é sentimental. Mulher, se você lembrar, que nem aquele Cláudio Duarte fala, o emaranhado de fio é grande. E se lembrar ela coisa de 30 anos atrás, ela vai dar o grito, opa, lembrei. E aí acabou a noite, acabou a tarde, a hora que seja. Então entenda que a mulher precisa ouvir palavras, a mulher precisa ouvir palavras de frases amorosas, para que ela esteja sempre bem, reavivados, assim de ambas as partes. É claro, como eu disse aqui, não é só, porque estamos falando do homem agora, mas a mulher também pode fazer nem a sua parte. O marido, às vezes, chegou cansado, entende também. Não é todo dia, não é todo momento que você vai ter aquele bom dia, mas se um faz de um lado, outro do outro, daqui um pouco a fogueira está acesa. Está em alto, o amor, né, Juliano? Cara, é essa, Juliano. Então vamos lá. Então mantenha o sentimento que declarou a sua mulher desde a primeira vez. Continua mantendo no mesmo foco. O marido precisa cuidar para que a sua família, principalmente a esposa, sinta-se amparados e amados. Será que a nossa família, a nossa esposa, sente-se o amparo? Está se sentindo amada e amparada por nós, esposo? Será que os nossos filhos estão sentindo amparados e amados e sentindo a proteção de um verdadeiro pai dentro da casa? Porque essa realidade hoje em muitos lares estão tão distante, aonde muitos deixaram de assumir grandes responsabilidades e estão vivendo como se não tivesse compromisso nem responsabilidade nenhuma. Mas nós precisamos entender isso. Uma mulher amada não terá dificuldade alguma em ser submissa ao seu marido. Não terá, irmão. Sabe por que muitas mulheres estão enclausuradas? Muitas mulheres estão amarguradas, é porque elas não são amadas. E uma mulher, quando ela não é amada, ela tem dificuldade sim em ser submissa, porque ela olha e diz, como eu vou fazer isso, se esse homem está quebrando os princípios, se esse homem não está agindo conforme a palavra de Deus, então fica tudo conturbado. Mas se essa família estiver em amor, em aliança, claro que luta tem, dificuldade tem, mas quando é Deus que une, como nós falamos aqui, esse amor, esse casamento vai sempre prevalecer para a glória de Deus. Então aqui fica essa deixa, fica esta palavra para os maridos. Entenda que elas precisam ser protegidas, amadas, e sentir que realmente você tem grande alegria em tê-la do seu lado. Terceiro ponto, agora eu quero falar aqui em Efésios 6, do 1 ao 3. Abra a sua Bíblia. Estamos falando do maior patrimônio que existe na face da terra, que é a família. A família é o bem mais precioso que Satanás luta de dia e de noite para destruir. O diabo, irmão, ele quer acabar com as famílias, porque ele acabando com a família, ele acaba com o ministério, ele fecha as portas.
Mas uma família edificada na rocha, essa família vai trazer grandes vitórias, tanto para os demais irmãos, como para a sociedade onde eles vivem. Olha o que diz: vós filhos, sede obediente aos vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. As boas intenções não irá desfazer os princípios. O papel dos filhos na família deve ser de obediência aos pais. Filhos, jovens, que nesta noite aqui estão, entenda que o segredo da sua vitória depende unicamente da sua obediência aos seus pais. O teu pai quer o melhor para você. O teu pai, quando diz não vai, não é porque ele quer retalhar ou te colocar para baixo, ele está dizendo com experiência, ele está falando com propriedade, porque ele já viveu e passou por esse mesmo caminho aonde você está tentando passar ou entrar por ele. Então filhos precisam obedecer os pais. Quando os pais, desde a primeira infância, deixam os filhos fazer tudo o que querem, eles pensam que são os pais que lhe devem obedecer. Agora entenda que a inversão de valores hoje, porque tem pai que quer agradar o filho a qualquer custo. Tem pai que ele quebra os princípios da palavra para agradar o filho. E quando a gente passa e observa, muitos filhos acham que é os pais que lhe devem obediência. Por quê? Porque esse filho, tudo que ele quer, ele tem. O pai sacrifica, a mãe sacrifica, tira da onde não tem para agradar o fulano ou o ciclano, e aquele filho continua vivendo naquela maneira, achando que os pais têm a obrigação de fazer o que ele quer. E os filhos precisam entender e ouvir a voz do papai e da mamãe, e quando disser não, é não. Tem muitos pais culpando o filho, mas quem foram os culpados foi os pais, que faz tudo o que o filho quer. Filho chega dentro da igreja, quer tocar o terror, e ainda acha ruim que a irmã da escolinha lá em cima da salinha não conseguiu controlar, mas a educação vem de casa. Aqui a gente dá um auxílio, ajuda para que as pessoas ouçam o culto, mas é você mãe, é você pai que impõe limites e ensina desde os primeiros passos. Você não pode pôr a mão aí, não pode pegar isso. Hoje o pai fala, não pega, o menino vai lá e pega e fica rindo da cara do pai. Não faz, o menino corre lá e faz e fica achando graça. Tem uns que até parte para cima do pai e põe o pai para calar a boca. Sabe o que é isso? Inversão de valores, princípios quebrados, filhos destinados à morte, se não se arrependerem, mudarem o destino. Quantos jovens têm morrido prematuramente, quantos jovens estão sendo enterrados, pais não enterram mais filhos, mas filhos são enterrados pelos pais. Por quê? Porque infelizmente estão vivendo e quebrando o princípio da obediência. Ah, pastor, mas dá dó, é conselho tutelar, quem manda dentro da tua casa é você. Tem negócio de conselho tutelar, está aí para ajudar, ajuda, mas quem manda dentro da tua casa é você, que é o sacerdote, você que é mãe. Haja com um pulso firme, diz, a partir de hoje é assim que vai acontecer, e vai ser desse jeito. Menino está tão atribulado, chega dentro da igreja, põe o celular na mão do menino, aí o menino fica quieto, aí ele quieta. Será que essa criança vai desenvolver?
Será que essa criança tem algum futuro dentro dos princípios da palavra de Deus? Quando ele ganhar um tamanho, ele vai sair da igreja e vai embora. Mas tem muitos pastores, obreiros que ensinaram e os filhos foram embora. Vai embora, mas vai com a palavra dentro do coração, sabendo que está fazendo o que é errado. Filho pródigo, foi embora, foi, mas foi sabendo. E depois volta. Nem que volta às munhas, os pedaços. Agora, quando não sabe de nada, fica difícil, irmão. Não retornam mais. Não aprenderam nenhum princípio. E o princípio mais importante para os filhos é a obediência. Como o passar do tempo, quanto mais os pais tentam assumir o papel de autoridade, já não conseguem. Tem pais aí que estão passando pelo psicólogo porque o menino tocou o terror. O menino está variado, o menino está agoniado. E aí agora os pais perderam o controle da situação, ou seja, não tem mais a direção, não tem mais o domínio. Por quê? Porque desde o começo, se começasse a falar, não pode, senta, fica de castigo, varinha nas pernas. A varinha nas pernas ainda resolve muita coisa. Aí fica lá, menino, se eu te pego. Guimar, como é que era? Quer a Deus que eu não te pego, Marinho. Tem gente que leva nessa condição. O menino, fica só falando, o menino não faz nada. O que o menino vai ganhar? Ele vai ganhando espaço, ele vai ganhando autoridade. E daqui um pouco o valor foi invertido. Aí aquele que pensava que mandava, está sendo mandado. Porque tem pais aí que está comendo estreito com o filho, irmão. Tem pais aí que o filho anda com ele e parte para cima e fala, pode entrar aí, vamos comprar agora. Então o papai não tem dinheiro para comprar isso aí, mas eu quero esse aí, ó. E faz show dentro do lugar que está. E o pai passa a maior vergonha, ainda tem que comprar ou sair da loja. Mas isso é o que? Falta de ensinamento. Porque ele aprendeu que quando ele queria o pirulito, tinha que dar o pirulito para ele, saísse da onde saísse. Ele aprendeu que quando ele insistia, ele recebia. E tem muitas vezes que ele vai querer e você não vai dar. É igual nós, já pensou se nós falamos, Deus, me dá um carro. Uf. Deus, me dá aí. Deus tem vezes que a gente passa anos pedindo e ele não dá. É para a gente entender, valorizar, entender que Ele é Deus e que nós somos necessitados dEle. Então tem muitos filhos rebeldes, desobedientes, e muitos já estão na sepultura. Olha o que diz a palavra de Deus, porque a rebeldia, irmão, é um grave problema das famílias hoje. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Veja o que está dizendo na palavra aí. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Olha o que a palavra vai dizer. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos e blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Este é o conselho de Paulo a Timóteo. Então, se nós olharmos a palavra de Deus, muitas pessoas estão vivendo essa realidade aqui, filhos ingratos, pais e mães, filhos que desobedecem pais e mães, a vida dele é curta. Então, se você me ouve, aonde estiver, você que é jovem, você que tem pai e tem mãe, honre o seu pai e a sua mãe, para que os dias sejam prolongados.
Quando a mãe falar, ouça. Quando o pai falar, ouça. Quando o pai dizer, cala, porque isso vai trazer vitórias e bênçãos sobre a sua vida. Muitos jovens sofrem porque não aprenderam a ouvir não. Tiveram tudo que quiseram na infância e não conseguem controlar as suas vontades. Tem hora que o pai tem que dizer não. Por quê? Porque você não prepara um filho para viver dentro do seu lar toda a vida. O filho, ele é preparado em casa para que ele possa vencer no mundo lá fora. E como é que essa pessoa vai vencer se ele nunca ouviu um não? O que vai acontecer, apóstolo Roberto? Então, quando ouvir um não de alguém, vai ficar despreparado, sem saber o que fazer. Quando alguém lá fora dizer não para ele, vai chocar. Porque quando não aprende em casa, vai ter que aprender lá no mundo, porque o mundo não tem dó e nem piedade de ninguém. Filhos rebeldes, filhos ingratos, filhos desobedientes, que desobedecem pai e mãe, o mundo lá fora vai ensinar. E ensina, e não é brincadeira. E quando tudo que quer tem, tudo que fala toma. Quando ouvir um não lá fora, não terá estrutura para suportar. E veja mais, muitos problemas emocionais de adultos são decorrentes da formação na infância, onde não foi tratada e nem trabalhadas as frustrações. Tem que haver ensinamento e mostrar para o menino que não é fácil, e nem tudo que ele quer, ele vai ter. Ele precisa entender que o mundo, a vida não é feita como um mar de rosa, um conto de fada. Ele tem que aprender que existe despesas, existe batalhas, existe lutas, existe intempéries da vida, e ele precisa crescer dentro do lar sabendo que o pai está dando o seu melhor para trazer o alimento. Ele precisa que o pai está deixando de priorizar outras coisas para trazer o alimento, trazer o sustento, colocá-lo na escola para dar o melhor para ele. Ele precisa entender e olhar para o céu e dizer: Senhor, obrigado, porque o meu pai, a minha mãe está me ajudando. Porque tem muitos filhos aí com trauma. Por quê? Porque ele não teve nenhum tipo de ensinamento e hoje estão vivendo transtornados, e muitos na cadeia, outros na prisão, e outros muitos já foram enterrados. Filhos criados com ensino e obediência não terão problema com as autoridades. Não vai ter. Filho que é criado em disciplina, filho que é criado da forma correta, ele não vai dar problema para ninguém. Por quê? Chega na escola, sabe respeitar o professor. Chega no trabalho, sabe respeitar o patrão. Chega diante de uma autoridade, uma polícia, seja qual for, ele sabe respeitar. Chega diante de uma autoridade, seja ela qual for, ele vai respeitar. Agora, tem gente aí que acha que é dono de tudo. Ele chega, manda e desmanda, e não é assim. Toca o terror por onde ele passa. Aquilo ali é sinal de pessoas que não foram ensinadas e educadas da forma correta. E é preciso, e essa responsabilidade é de quem? É nossa, que somos pais. A Bíblia sempre tem razão. Amém? Você crê nisso? É por isso que a prioridade da igreja não pode ser nada, a não ser a palavra. A prioridade da igreja é a palavra de Deus, e se essa palavra é a sua prioridade, sua família vai ser vencedora, porque o próprio Deus vai encarregar de trazer as bênçãos para a sua casa. Para encerrar, a conclusão diz: quando colocamos a Bíblia como regra de fé e prática, evitamos muitos problemas e ajustamos as coisas em seu devido lugar. Vamos assumir o nosso papel, respeitar e amar a todos, conforme as orientações do apóstolo Paulo, que diz em Efésios 5, do 1 ao 2: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus
em aroma suave. O segredo de tudo é o que diz em Coríntios 13. O segredo de tudo é o amor. Se houver amor, tudo vai ser colocado no seu devido lugar. Agora, se não tiver amor, estamos perdidos. Então, se é na família, tem que ter amor. Se é para com os filhos, tem que ter amor. Se é da esposa para com o esposo e vice-versa, tem que haver amor. E se é também no ministério, tem que haver amor. Se é no trabalho, precisa ter amor. Não trabalhe pelo salário, em nome de Jesus. Você precisa do salário, precisa, mas trabalhe com amor, com dedicação. Por quê, pastor? Porque muitos trabalharam na casa de Potifar, mas a Bíblia diz que quando José trabalhou, tudo prosperou naquele lugar. Por quê? Porque ele fez com amor. Muitos receberam a arca, mas só Obed-edom teve o privilégio de ser alcançado por muitas e muitas bênçãos. Por quê? Por causa do amor. Trate com amor tudo que você for fazer, seja aqui, seja na tua casa, no seu trabalho, no seu local, aonde você estiver, faça tudo com amor, e Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar, Deus vai prosperar. Faça como se fosse para você. Tem gente que faz de qualquer jeito porque está fazendo para alguém. Não faz isso não. Se você for fazer de qualquer jeito, não faça. Tem muita gente que estão com a bênção retida, porque ele só quer. Já viu aquele crente sanguessuga que a Bíblia fala? Dá. Mas ele não faz. Ele não consegue fazer. E Jesus disse: o bem que querem que façam a você, fazei também para o seu próximo. Se você quer ser reconhecido, reconheça as pessoas também. Se você quer ser uma bênção, veja que alguém é uma bênção também. Porque muitas das vezes a gente é muito egoísta, a gente só quer para nós, só para a gente, e a gente não pensa em ninguém. Mas em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus filhos, o seu lar, o seu ministério. E nesta noite, esta foi a palavra que Deus colocou ao meu coração, para trazer para a igreja a noiva do Cordeiro. Fica de pé. Nesse momento nós vamos orar juntos, porque a família precisa de socorro, a família precisa de ajuda. Você talvez está aqui, está tudo bem, glória a Deus, e Deus permaneça trazendo essa bênção sobre a tua vida, mas tem gente aí, irmão, que está por um triz, tem casamentos que estão quase acabando. Tem muitos filhos aí que estão perdidos no vale, já perto da morte. Mas você é especial. Você foi escolhido, Deus criou você. Deus te fez, preparou essa mulher, esse varão abençoado, pai dos seus filhos e filhas, para que vocês vivam com intensidade, com alegria. Não é um amor que o mundo precisa ver, mas é um amor que precisa existir entre vocês dois. Fale com Deus agora, curva a sua cabeça e ora. Meu Deus e meu Pai, tua palavra diz que no princípio o Senhor fez macho e fêmea. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, porque antes que existisse igreja, estado ou nação, a família já existia. É o maior dos projetos que o Senhor fez, é a família. E nós sabemos que lá no Éden a serpente tentou, meu Deus, paralisar, destruir o projeto que o Senhor havia feito.
Mas a tua palavra diz que um dia esse mesmo inimigo que tentou será vencido e será lançado no lago de fogo. Mas enquanto, Pai, a trombeta não soa, enquanto a trombeta não soar, ele vai continuar tudo, ele vai continuar, meu Deus, agindo, se infiltrando, e se ele encontrar brechas, ele aí vai ficar, ele vai continuar trabalhando, mas que as brechas estejam fechadas nessa noite. Satanás, tu não tem poder contra esta casa. Espírito da inveja, cai por terra. Espírito maligno que olha e diz: eu também queria que esse fosse meu, ou essa fosse minha. Para com isso em nome de Jesus, que isso é coisa maligna. O que é seu, cuida daquilo que Deus te deu e dá glória. Porque enquanto você reconhecer e entender isso, as bênçãos do céu estão sendo derramadas, e o teu casamento está blindado pelo sangue do Cordeiro. Deus é aquele que uniu, Deus é aquele que preparou, e Ele mesmo é que está garantindo a permanência, é Ele mesmo que está guardando. Talvez você entrou aqui, já passou por cada uma, passou por cada momento, cada tempo que você disse: agora acabou, não tem como mais, agora encerrou tudo. Mas Deus, Ele era o dono desta união. Ele foi lá com as suas mãos fortes e disse: Satanás, sai para lá, ele é dela e ela é dele, vai para lá, Satanás. As famílias estão sendo abençoadas agora, meu Deus. Eu oro nesse momento e abençoo cada casal, eu abençoo cada filho, eu abençoo, porque esta é a igreja que vai entrar na glória, famílias do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E se houver, meu Deus, o inimigo trabalhando em qualquer situações, seja repreendido agora, seja cancelado agora, e que essa brecha se feche, e que o nome de Jesus seja glorificado. Meu Deus, a igreja de Cristo vai viver os princípios da palavra. Nós não vamos viver com boas intenções, não, nós vamos viver na palavra do Senhor, porque o Senhor é maior, o Senhor é mais forte, e aonde o Senhor chega, até a tristeza que está no lugar vai ter que sair, e haverá prosperidade nessa casa, haverá prosperidade nessa família. Essa família nasceu para vencer. Pai, eu abençoo aqueles que estão na tua casa. Pai, talvez o marido já foi embora, talvez a mulher também já foi embora, meu Deus, e disse: acabou, não tem jeito. Mas no nome de Jesus Cristo, se o Senhor uniu este casal, ninguém poderá separar. Pai Jesus, com as tuas mãos fortes agora, que haja, meu Deus, reconciliações, que haja, meu Deus, aleluia, alegria onde havia tristeza, que haja perdão sendo liberado de ambas as partes, meu Deus, porque quem ama perdoa, porque quem ama perdoa. A base do casamento é o amor verdadeiro de Deus, o amor que suporta, o amor que perdoa, o amor que abraça, o amor que traz para perto. E então, em nome de Jesus, agora eu oro e abençoo a todos agora. Eu abençoo a todos agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos.